Boa noite, eu me chamo Priscila Ferreira da Silva Carvalho, sou estudante do curso de Direito da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, UNEF, e estou aqui juntamente com minha equipe formada por Ana Cláudia Andrade e Lavínia Batista, e juntas iremos apresentar o paper solicitado pela professora Fabiana Lino, referente ao TDE da disciplina Projeto Integrador Direito dos Contratos, cujo tema é Contratos e Responsabilidade Civil do Estado. Nosso trabalho é resultado da análise do conceito de contrato, assim como do conceito de responsabilidade civil, dando ênfase à responsabilidade civil do Estado. Foi importante fazer uma abordagem histórica sobre esses conceitos, a fim de perceber as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Na introdução foi abordado o tema, assim como a justificativa, o problema que se busca o entendimento e a metodologia utilizada para chegarmos ao nosso objetivo. Então, nosso trabalho consistiu em análise conceitual de contratos e responsabilidade civil do Estado, dando ênfase às transformações ocorridas ao longo do tempo, como foi dito. Justificou-se pela necessidade de compreender os elementos que constituem o contrato, os princípios que o regem, assim como compreender de que forma nasce a responsabilidade civil em uma relação contratual. O problema que delimitou o caminho da nossa pesquisa foi saber até que ponto o Estado é responsabilizado objetivamente nas relações contratuais de dano. E a metodologia utilizada foi o método dedutivo, utilizando as técnicas de pesquisa bibliográfica. E o desenvolvimento do nosso trabalho baseou-se em conceituar de fato o que é contratos, o que é responsabilidade civil, o que é responsabilidade civil do Estado, analisando suas modalidades e a excludente da responsabilidade civil do Estado. Dando sequência agora com a colega Ana Cláudia, que irá conceituar o que é contratos. Olá, boa noite. Sou Ana Cláudia e vou falar um pouco de contratos. O que é contrato? Contrato é um acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as relações jurídicas de natureza patrimonial. São regidos por princípio, entre eles estão os princípios liberais e os princípios sociais. Nos princípios liberais é autonomia de vontade, consensualismo e força obrigatória. Já os princípios sociais, função social, equivalência material e boa-fé. Os contratos também encontram-se divididos em 5 fases: negociações preliminares, proposta, contratação preliminar, conclusão de contrato e execução de contrato. Conceito de responsabilidade. Consiste em atribuição de efeitos, ou seja, através de um ato ou omissão que se faz, serão atribuídos efeitos. Responsabilização. A palavra responsabilidade tem origem no direito civil, nasce com o intuito de reparar um dano patrimonial ou moral causado por um fato humano. Segundo Silvio Rodrigues, a responsabilidade é uma obrigação que uma pessoa tem de reparar a outra por algum fato por ela praticado ou que deva prevenir. A responsabilidade civil, então, é uma violação de uma norma no âmbito do direito civil. Elas podem estar classificadas em contratual, que é uma transgressão no acordo pactuado entre as partes, ou extracontratual, que a violação ocorre diretamente na norma legal, como está previsto no artigo 186 do Código Civil. Modalidade da responsabilidade. A responsabilidade ela tem duas modalidades, pode ser objetiva e subjetiva. A objetiva consiste na responsabilização do agente, não necessitando da verificação de culpa ou dolo, apenas constatar se há um nexo de causalidade. Já a subjetiva, a imputação se dá pela avaliação da existência do dolo ou culpa por parte do agente, ou seja, quando o causador do ato ilícito atingiu o resultado em razão de dolo ou culpa. Conceito de responsabilidade civil.
Segundo Celso Antônio de Mello, a responsabilidade civil do Estado está ligada à obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivo ou omissivo, materiais ou jurídicos. A responsabilidade civil do Estado, em regra, ela é objetiva, ou seja, visa tutelar o interesse coletivo, assegurando a prevalência jurídica deste interesse ante ao do particular, ou seja, está baseado ao princípio da supremacia do interesse público. No artigo 37 da Constituição Federal, no parágrafo 6º, nos traz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, aí, nesse parágrafo, traz que a responsabilidade do Estado é objetiva, porém, terá um direito, né, de regresso quando for comprovado dolo ou culpa. Que isso aí é a teoria do risco administrativo, que veremos logo mais com a colega Lavínia, que irá explicar a evolução da responsabilidade civil do Estado. E, em seguida, falar sobre os excludentes de responsabilidade civil do Estado. Boa noite, turma. Nesse momento, irei falar sobre a classificação da responsabilidade civil do Estado, que tem foco em 3 teorias: a teoria da culpa administrativa, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. As teorias publicistas da responsabilidade estatal se dividem em teoria da culpa do serviço ou da culpa administrativa e teoria da responsabilidade objetiva. O reconhecimento da culpa administrativa deu uma nova orientação aos particulares em como agir, já que não se mostrava necessário demonstrar o tipo de ato que se isentava ou não do estado de responsabilidade. A partir de agora, hoje em dia, só se demonstra a culpa do Estado. A culpa administrativa também é conhecida como a culpa do serviço ou ainda teoria do acidente administrativo e foi consagrada pela clássica doutrina de Paul Duas, segundo o qual o lesado não precisa identificar o agente estatal se lhe causou dano e é suficiente que prove o mau funcionamento do aparelho público, mesmo sendo impossível apontar o agente responsável. A doutrina atribui a esse fato o nome de culpa anônima ou falta do serviço. A falta do serviço se dá quando o servidor público é omisso, não funciona com retardo ou com falhas. Em qualquer dos casos, o Estado responde independentemente de qualquer comprovação de culpa do agente público. O ônus do lesado era apenas comprovar o elemento culpa do Estado. Apesar de não ser unanimidade na doutrina, Hélio Lopes Meirelles, ela aduz que a teoria do risco compreende 2 modalidades, que é o risco administrativo, que admite as causas excludentes da responsabilidade do Estado, e a teoria integral, que não as admite, sendo a pessoa jurídica de direito público sempre responsável pelos danos causados por seus agentes. No risco administrativo, haverá uma avaliação do grau participativo do lesado no dano. Se este participou totalmente, o Estado será isento de qualquer responsabilidade. Ao contrário, se o lesado contribuir de forma parcial, o ente estatal terá uma verdadeira atenuação da sua obrigação de reparar. O risco integral dispensa qualquer responsabilidade que o terceiro pode ter tido na causa do dano, independente do nexo causal e a responsabilização do Estado, mesmo que a culpa tenha sido da vítima. Sobre a aplicação da teoria do risco integral no Brasil, o autor Alexandre Magno, ele aponta que algumas situações excepcionais em que é aplicada, tais como acidente de trabalho, nas relações de emprego público, indenização coberta pelo seguro obrigatório de automóveis, que é conhecido como DPVAT, atentados terroristas em aeronaves e dano ambiental e dano nuclear. Para que ocorra a responsabilidade civil, é de suma importância a presença dos seguintes pressupostos: o dano
a culpa do agente e o nexo de causalidade. Portanto, na falta de um desses pressupostos, não se configurará a responsabilidade. A responsabilidade civil do Estado será elidida por as presentes determinações e hipóteses aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado à vítima, quais sejam a força maior, o caso fortuito, o estado de necessidade e a culpa exclusiva da vítima. Força maior é um acontecimento imprevisível, sendo que não é imputável à administração pública, pois não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da administração. Entretanto, há uma exceção à regra. Mesmo que se configure motivo de força maior, a responsabilidade do Estado poderá ocorrer se, juntamente com a força maior, ocorrer a omissão do Estado na realização de um serviço. Por exemplo, em caso de enchente, o Estado responderá se ficar demonstrado que a realização de determinado serviço teria sido suficiente para impedir a enchente. Quando a culpa da vítima, há que se observar se a culpa é exclusiva ou concorrente com a do Estado. No caso de culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde. Entretanto, se a culpa for concorrente, atenua-se a responsabilidade que se reparte com a da vítima. Conclui-se, portanto, que houve uma intensa evolução na forma de responsabilizar o Estado por seus atos ao longo da história, iniciando pelo período da irresponsabilidade estatal, perpassando pela responsabilidade subjetiva e chegando ao ponto da responsabilidade objetiva do Estado.